Vocês nessa tarde, uma oportunidade. Já sei que vocês já assistiram 2 pregações, já estão com bastante coisa na cabeça, com bastante coisa no coração, mas venho dar continuidade nesse momento, nessa experiência de oração, para que a gente possa entender um pouquinho mais de como pode sentar. Que a gente possa entender um pouquinho mais de como nós podemos bem orar, uma forma mais fácil para a gente se comunicar com Deus. Quem deseja conversar com Deus, levanta o braço, né? É o desejo de todos nós, mas para isso a gente precisa de algumas posturas, a gente precisa de algumas condutas. E o objetivo aqui é trazer essa forma, como podemos mudar de atitude, como podemos deixar que o Espírito Santo realmente transforme o meu coração, transforme a minha vida, transforme o meu modo de agir, transforme o meu modo de ver as coisas, transforme o meu modo de agir no trabalho, enfim. Fiquem com essa mensagem no coração, essa palavrinha, transformação. E eu tenho certeza de que Deus vai trazer muitos frutos para a vida de todos vocês que aqui se dispuseram a estar na presença de Deus, se dispuseram a fazer essa experiência. Amém? Meu nome é Kleber, eu sou casado, tenho 3 filhos, sou o atual coordenador do Ministério de Pregação aqui do setor 3. Participo lá na paróquia Nossa Senhora da Esperança e com muita alegria no coração que venho hoje falar um pouco sobre o Pentecostes, o antes e o depois. Repita comigo para não esquecer: Pentecostes, antes e depois. Amém? Abra sua palavra lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, capítulo 1, vai ser do 1 ao 11. Atos dos Apóstolos, capítulo 1. Irmãos, eu já peço que se coloquem numa postura de abertura do Espírito Santo. Em vários momentos aí, se for o caso, feche os seus olhos, coloque a mão no seu coração. Esquece um pouquinho o que está lá fora, esquece um pouquinho o problema que está lá na sua casa, e que nesses momentos que a gente vai falar aqui, nesses poucos minutos, que realmente a gente possa compreender. A gente precisa realmente tirar a palavra aqui do papel e começar a colocar na nossa vida. A gente começa a colocar em prática, aí sim veremos essa transformação. Acharam, hein? Então vamos lá. Aí a partir do 3 aí, ó, a promessa do Espírito Santo.
E a ele se manifestou vivo depois de sua paixão, com muitas provas, aparecendo-lhes durante 40 dias e falando das coisas do reino de Deus. E comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém. Esse é o primeiro ponto, que os discípulos não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa. De seu pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca, porque João batizou mas vós sereis batizados daqui a poucos dias. Assim reunidos, eles o interrogavam: Senhor, é porventura agora que ides instaurar o reino de Israel? Respondeu-lhes ele: Não vos pertencem a vós saber os tempos, nem os momentos que o Pai fixou em seu poder, mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis testemunhas em Jerusalém, em toda a Judéia e Samaria, até os confins do mundo. Dizendo isso, levou-se da terra à vista deles, e uma nuvem ocultou os seus olhos. Enquanto o acompanhavam com seus olhares, vendo-o afastar para o céu, eis que lhes apareceram 2 homens, vestidos de branco, que lhes disseram: Homens da Galileia, por que ficais aí olhando para o céu? Esse Jesus que acaba de vos ser arrebatado para o céu, voltará do mesmo modo que o vistes subir para o céu. Palavra do... Aplauda a palavra de Deus, irmãos. Mais forte. Pode ser mais forte. Irmãos, essa é uma passagem que a gente muito vê, mas às vezes a gente não dá a real atenção para o que aqui está dito. Essa promessa que aqui nada mais é do que o Pentecostes. Sim, essa promessa é o Pentecostes. Só que aqui um parênteses: Pentecostes eram diferentes para os judeus e para os cristãos. Os judeus, quem eram os judeus? Os judeus eram os descendentes da tribo de Judá. Vocês lembram de José do Egito? Ele tinha 12 irmãos, sim? Foi o que? Expulso de casa, foi maltratado, foi escravo do Egito. Só que depois Deus acabou enaltecendo e dando a ele grandes glórias. Reencontra os irmãos, os perdoa, enfim, nitidamente percebemos a presença do Espírito Santo na presença de José. E desses 12 irmãos, a título de conhecimento: Rúben, Simeão, Judá, Zebulon, Isacar, Dan, Gade, Asser, Naftali, Benjamim e Levi. E Judá era um desses irmãos. E os judeus, a palavra judeus vem dos descendentes de Judá. Esse é o primeiro ponto. Depois também chamava o pessoal da Judéia. Depois os libertos da Babilônia. Lembra do rei Nabucodonosor? Lá até a passagem lá do profeta Daniel, na cova dos leões, levou ele lá para a Babilônia. Depois quando eles foram libertos, eles os chamavam de judeus. E no final das contas, hebreu e judeu era uma coisa só, se misturavam. E como que os judeus eram? Eles eram monoteístas. Eles seguiam a lei do Torá, as leis de Moisés. E para eles, o que era o Pentecostes? Pentecostes era uma festa onde eles comemoravam a colheita 50 dias após a Páscoa. Era uma festa comum. Tinha alguns nomes: festa das 7 semanas após a Páscoa, festa da colheita, festa das semanas e festa das tendas. Só que para os cristãos, Pentecostes é uma festa, só que uma festa do derramamento do Espírito Santo. O derramamento do Espírito Santo. Então existe uma diferença de cunho espiritual, não só racional. Para a igreja, uma das celebrações mais importantes do calendário cristão é 50 dias após o domingo de Páscoa. E quantos dias após a ascensão de Jesus?
10. 50 dias após o domingo de Páscoa e 10 dias após a ascensão de Jesus. E quando Jesus ascende aos céus, Ele nos promete a presença de outro Paráclito. Vocês já pararam para pesquisar o que significa Paráclito? Às vezes a gente escuta, né? O Paráclito, às vezes até fala nas orações, mas Paráclito é o quê? Está lá em João 14, 16, 17. É quem defende, é quem guia, é quem protege, é o intercessor, é o mentor, é o consolador. E Jesus não quis que a gente ficasse sozinho. Ele falou: eu vou, mas eu vou deixar o outro com vocês. Então quem está aqui hoje mais próximo? O Espírito Santo. E muitas pessoas não têm essa abertura, não têm esse conhecimento, não têm essa vivência. Então nós, o que a gente leu aqui da palavra, fala: mas descerá sobre vós o Espírito Santo e vos dará força, e sereis minhas testemunhas em Jerusalém, na Judeia, na Samaria, até os confins do mundo. Então bate a mão no seu peito aí, fala assim: eu serei uma testemunha do Espírito Santo. Eu vou proclamar esse Espírito Santo no meu trabalho, na minha casa, nas redes sociais, aonde quer que eu passe. Essa é uma das missões de que o Espírito Santo quer derramar sobre vocês hoje, que vocês sejam testemunhas. Só que os discípulos, até esse momento, vocês lembram quais são os discípulos? Pedro, André, Tiago, João, Filipe, Bartolomeu, Mateus e Tomé, Tiago menor e Tadeu, Judas Iscariotes e Simão os Zelotas. E depois da decaída de Judas Iscariotes, quem foi o próximo? Matias. Então é interessante. Depois pare e pesquise, verifiquem. Aqui eu vou falar algumas coisas sobre algum deles, mas depois pesquise, tenha essa curiosidade de saber como eram os discípulos. Aí você vai perceber que nós não temos diferença de nenhum deles. Porque eu vejo que às vezes muitas pessoas falam assim: ah, mas eu, pregador? Que isso? Ah, eu intercessor? Ah, às vezes a pessoa tem chamado para ser padre, alguma coisa. Ah, eu padre? Porque a pessoa acha que não, né? Que a pessoa tem que nascer santa, viver o tempo todo santo, nunca cometer pecado nenhum e viver só em castidade e fidelidade. Não é isso. Jesus veio ser remédio para quem precisa de cura. Então você aí na sua pequenez, você aí no seu pecadinho, você aí no calo que aperta o seu pé, você pode sim ser um grande obreiro da palavra de Deus. Então é mais uma coisa que eu queria, no começo eu falei: fiquem com essa mensagem, transformação. E a segunda, toma posse dessa palavra que Deus pode te usar sim, meu irmão. Toma posse, que você pode ser um pregador, você pode ser um intercessor, você pode ser o que Deus quiser que você seja, porque não vai ser você que vai fazer, é Ele. Você só vai se permitir, só vai doar os seus braços, as suas pernas, a sua boca. Às vezes você escreve, você tem o dom da escrita, Deus pode te inspirar para você escrever livros. Ah, eu tenho um terço na mão, então às vezes Ele pode te chamar para você ser um intercessor. Você tem o dom da palavra. Eu conheço pregador que falava que era gago, e do nada a gagueira sumiu, o cara está falando igual mais do que uma traca aí para todo lugar. Então lembre-se disso, não tome posse, não se condene pelo seu passado. Nós estamos falando aqui Pentecostes o antes e o Pentecostes depois. E talvez você tenha um histórico ruim. Se fosse assim, Saulo não teria se tornado Paulo.
É um dos exemplos mais lindos que eu vejo. Porque Paulo era assassino, ele era, vamos dizer, terrorista, agressor, ele fazia um escândalo. E depois virou o que virou. Mas quem fez? Foi ele ou foi Deus? Então por que hoje você não pode ser, irmão? Não, porque hoje você se julga, você se acha pequeno, você se acha incapaz. Não deixe, afaste esse pensamento do seu coração. E até esse momento, os discípulos, eles não tinham essa confiança no Espírito Santo. Eles não tinham essa amizade, eles não tinham essa dependência. O Espírito Santo para os discípulos antes era uma força de Deus, mas depois o Espírito Santo passou a ser uma pessoa. Eles começaram a considerar o Espírito Santo uma pessoa, a terceira pessoa da Trindade Santa. Terceira pessoa da Trindade Santa. E aqui repete: e comendo com eles, ordenou-lhes que não se afastassem de Jerusalém, mas que esperassem aí o cumprimento da promessa de seu Pai, que ouvistes, disse ele, da minha boca. Porque João batizou na água, mas vós sereis batizados no Espírito Santo daqui a poucos dias. 10 dias depois. 10 dias depois. E quando? E como isso cumpriu? Porque se eu prometo algo para alguém, uma promessa é algo que ainda está por vir, é algo que vai vir no futuro. E daqui a 10 segundos é o futuro, é algo que está distante. E quando e como se cumpriu? Está lá em Atos 2, 1 a 4. Abra sua palavra de novo, meu irmão. Um pouquinho à frente aí, uma página depois. Atos 2, de 1 a 4. Acharam? A vinda do Espírito Santo. Jesus prometeu e cumpriu. Chegando o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. E onde é esse lugar hoje, irmãos? Aqui, agora. Estamos reunidos no mesmo lugar buscando esse Pentecostes na minha vida, na sua vida. De repente veio do céu um ruído, como se soprasse um vento impetuoso, e encheu, me ajude, encheu onde estavam sentados. Apareceu-lhes então ficaram o quê? Todos cheios do Espírito Santo, e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falassem. Palavra do Senhor. Aplauda mais uma vez essa palavra, irmão. Bote forte. É o Espírito Santo que você está clamando, que vai transformar sua casa, que vai transformar sua vida. E a gente só precisa dar abertura. É só você olhar para o céu, levantar os seus braços e falar: vem Espírito Santo e transforma minha casa, transforma minha vida, transforma o meu casamento, Senhor, transforma o relacionamento com meus filhos, transforma minha vida. Toma posse, toma posse, porque a partir de Pentecostes, repito, o Espírito Santo passou a ser uma pessoa dom, mais um que você pode chamar. E ele veio para quê? Para habitar em nós, porque nós somos templos de Deus. Está lá na 1 Coríntios 3,16: não sabeis que sois templo de Deus e que o Espírito Santo habita em vós? Você tem dúvida que o Espírito Santo habita em você, irmão? Ah, Cleber, mas eu tomo umas cachaças, de vez em quando eu dou uns pulinhos fora, de vez em quando eu
eu já abortei, eu já roubei, eu já falsifiquei documento, né? Eu já maltratei criança, eu já fiz isso, eu já roubei, eu já fiz tanta coisa. Meu irmão, vou te falar mais um detalhe: você não é Deus, não. Esse papel de fazer julgamentos é de Deus. Não é você que tem que se julgar. Tem pessoa que abortou, né? Aí depois se redimiu, confessou, tal. Agora se julga no direito, você agora não posso ter filho. Para compensar o meu pecado, eu não posso ter filho daqui para frente. Quem falou? E se Deus quiser mandar um pregador por meio de uma gravidez futura? Ah, mas eu traí, né? E quando eu traí, eu acabei o casamento daquela pessoa, então agora eu não posso, não sou digno de ter um casamento e ser feliz. Quem falou? Nós não somos deuses. Nós não somos Deus. Então é a terceira coisa que eu gostaria que vocês saíssem daqui: não façam o papel de Deus na sua própria vida. O que Jesus falava quando as pessoas pecavam? Vai, não peques. O passado ficou na mão de quem? O passado ficou na mão de Deus. Aí você comete um pecado na sua adolescência, na sua juventude, né? Na época do sexo, droga e rock and roll, e você vai carregando aquilo no seu coração e você já está indo sendo quase bisavó, tataravó, e ainda está carregando aquele pecado, aquela culpa. Então não façam isso. Não façam isso. Deixe as coisas de Deus com Deus. Nós somos pecadores desde a origem, desde o pecado original. Nós somos taxados, carimbados. Carro não tem chassi? Nós temos um chassizinho também. Pecador, pecadora. E é por isso que a palavra aqui, que o Espírito Santo vai ser enviado para nos dar força. Por quê? Porque somos fracos, irmãos. Nós somos fracos, nós somos falhos. E a gente tem que aprender a se deixar ser transformado, para que a fortaleza que nasça e haja no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma, não seja uma força terrena, mas sim uma força de Deus. A gente só precisa dar abertura para o Espírito Santo, dar abertura na oração, na palavra de Deus. E quando já que temos aqui, foi no Pentecostes, mas em que lugar? No cenáculo. O cenáculo também tinha diferença. Para os judeus era um refeitório, né? Está tudo remetido à janta, à alimentação. Era um local de refeição. Só que para os cristãos, o cenáculo é um lugar de expectativa, é um lugar de espera, é um lugar onde você vai, coloca as suas orações, deposita toda a sua confiança, esperando a ação de Deus. Aqui hoje é um cenáculo. Você saiu daqui, seu grupo de oração, quem participa de grupo de oração que levanta o braço? Tem vergonha não? Quem não participa, sinta-se convidado. Temos aqui Vinho Novo, Nossa Senhora da Esperança, Verbo Divino, São José Operário, Nossa Senhora do Lago. E quem porventura mora, tem sempre um grupo de oração. Todos os dias da semana tem um grupo de oração. E ali é o cenáculo, é ali onde você vai buscar se alimentar da palavra de Deus, buscar essa presença do Espírito Santo, buscar a presença de Deus Pai Todo-Poderoso, buscar a presença de Deus Filho, buscar a presença da Trindade Santa, com a intercessão de Nossa Senhora. Isso já pode ser uma transformação.
na sua rotina, na sua diária, na sua vida diária. E aqui o ponto principal dessa pregação: para que foi enviado o Espírito Santo? Para que teve o cenáculo? Para que teve o Pentecostes? Para que eu, para que você, para que os discípulos, para que nós pudéssemos nos transformar. Bate a mão, Senhor. O Espírito Santo vai me transformar no dia de hoje. Pode repetir, fala alto. O Espírito Santo vai me transformar. Eu vou deixar de ser o homem velho, a mulher velha, e passarei a ser um homem novo. Eu vou permitir que Deus, como um bom oleiro, que pegue e me faça um vaso novo. Só que lembre-se, assim como o ouro e a prata, eles são transformados no fogo, o ser humano também. Porque você é mais raro e mais precioso de qualquer ouro e prata, meu irmão. E você só vai ser transformado também no fogo do Espírito Santo. Coloque isso, essa informaçãozinha no seu coração. A transformação que é uma mudança significativa e profunda na sua vida, é uma metamorfose interior, uma renovação espiritual. Nós somos corpo, somos alma e somos espírito. Precisamos nos alimentar, tomar o seu café da manhã, seu almoço, sua janta, mas também nós precisamos alimentar o nosso espírito, e a gente só alimenta o nosso espírito com oração. Sem oração não tem entrega, sem oração não tem vinda do Espírito Santo, sem oração não tem transformação, sem oração sua vida vai continuar sendo a mesma coisa. Quem quer mudança de vida, levanta o braço. Mas eu te pergunto, até que ponto você está disposto para que haja essa transformação? O que você está disposto a deixar de fazer para que a sua vida seja transformada? Essa experiência de oração aqui é muito pouco. Aqui são meras passagens aqui, um mero direcionamento. Mas é na sua vida diária, na sua batalha cotidiana, que você vai vivenciar isso. Orar na madrugada, acordar de madrugada. Aí você acorda com os dois olhos assim, vai fechando. Aí você reveza, você fecha um, aí você reveza, fecha o outro. Aí na hora que vem você faz isso. Aí na hora que vem o quadro, do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Acabou o texto, mas foi rápido, hein? Foi rápido esse rosário, hein? É assim, muitas vezes é assim, não é? É desse jeito, hein? Vou na missa no domingo de manhã? Não, quero acordar meio-dia. A missa é 9h30. Você quer dormir até meio-dia, 1h da tarde? Não vou na missa domingo. Nossa, domingo na missa 9h da noite? Não, esse horário eu já estou cansado. Tem que mudar, irmão. Tem que mudar. Buscar ir mais à missa, começar a fazer o terço em casa. Se for o caso, chama uma amiga, começa a fazer ali, junta um grupinho ali, fala, meu irmão, vamos começar aqui, ó. Toda terça aqui, vamos fazer um terço aqui em casa. Você chama 2, 3, 9 vezes, vai passar um tempo, você vai ter que arrumar um lugar diferente, mas na sua casa não vai caber. Você vai ter que começar, não tem como ser na sua hoje, porque hoje vai mais gente. Eu trabalhava aqui no QG, a gente fazia o terço ali no intervalo do almoço. No começo ali foi 2, 3, na hora que veio, já tinha um monte de gente fazendo. Aí depois eu fui transferido de lá. Tem que dar o pontapé inicial. No começo às vezes é chato mesmo, dá sono. Mas na hora que você começar a perceber que Deus, porque oração é o quê? Você fala e Deus responde. E na maioria das vezes a gente acha que fala. Mas esse tempo não responde, que coisa. Aí você vai começando a desanimar. Mas na hora que você começa a perceber que suas orações passaram a ser respondidas, porque Deus age de
mil e uma maneiras. Mas na hora que você começa a perceber, começa a dar aquele: opa, ele me escutou. Você começa a sentir, né? Um filho, realmente um filho amado de Deus, meu pai me escutou. Então só deu o pontapé inicial. E não desanima não. Se dormiu, amanhã eu dormi porque eu estava sentado, então eu vou ficar um pouco em pé. Toma um café, ou seja, vai buscando outras formas. Você pode orar fazendo a sua caminhada, dirigindo, tomando seu banho. Não importa. Deus é onisciente, onipresente, Ele está em todos os lugares, Ele vê tudo. Então faça essa experiência, dê esse pontapé inicial. E aqui eu vou colocar aqui alguns pontos. Deixa eu ver quanto tempo está aqui. Dá tempo. Eu vou colocar aqui alguns pontos. E como os discípulos eram antes, e como os discípulos passaram a ser depois. E tomara a Deus que o Espírito Santo toque seu coração. Você se identifique com alguma coisa do que aqui vai ser falado, porque você não é diferente deles, não. Nós não somos diferentes. E talvez hoje Deus esteja mais ansioso para te usar mais do que Ele utilizou os discípulos. Porque hoje em dia, nós, concordam comigo? Estamos precisando, a sociedade está precisando muito de Deus. As famílias estão precisando muito de Deus. E você hoje vai sair daqui com esse fardo, né? Com esse fardo não, com essa missão de ser testemunha. Mas para que você seja testemunha, você precisa ser transformado. E o primeiro ponto: egoísmo e altruísmo. Os discípulos antes de Pentecostes eram egoístas e depois passaram a ser altruístas. Egoísmo é aquele que só pensa em si mesmo, nas próprias necessidades, se coloca em primeiro lugar, desconsidera os outros e não se importa se o outro vai ficar chateado ou não. Está certa essa definição? E quantas vezes esses egoístas somos nós? Olha a criança, vamos lá na sua infância, dá um pirulito para a criança, dá 5 minutos, pede para ela de volta. O que ela vai falar para você? Nananina. E se você tomar o pirulito dela, vai aprontar um berreiro danado. Mas a partir que ela vai crescendo, tal, vai se alimentando da palavra de Deus, pode ser que daqui a pouco, se ela tiver uma balinha, ela pega aquela balinha, morde no meio e dá a outra metadinha para o amiguinho, para o irmão, ou talvez seja até capaz de doar aquela bala. Quantas vezes você, filho, coloca a mão no seu coração. Vamos fazer a partir desse momento um momento de reflexão. Coloca a mão no seu coração e feche seus olhos. Se volte agora para você mesmo e tenta lembrar quantas vezes você foi egoísta. Você queria o seu pai só para você, você queria sua mãe só para você. Quando você ficava com o ciúme do seu irmão, você ia lá e sujava algum livro dele, ou fazia alguma coisa, quebrava um brinquedinho dele, você sabia que ele mais gostava por egoísmo, porque você sentia que o pai dava mais atenção para ele. Quantas vezes você foi egoísta na sua adolescência? Briga com o namorado. Deixa o Espírito Santo te mostrar. E não se contente não é para você ficar triste não, tá? Nada que está sendo falado aqui pode te deixar triste, mas é para você ver que a pobreza humana, a podridão do ser humano, e que você deixe que o Espírito Santo te dê roupas novas, vestes novas, um coração novo, que você saia daqui realmente incomodado. Nossa, realmente, nossa, eu sou, desculpa, não, eu sou um lixo. Então deixa Deus tirar toda essa sujeira e te mostrar como você pode ser um vaso limpo, um vaso novo.
Os discípulos, quando os filhos do trovão, Tiago e João, quando eles pediram para que Jesus concedesse a eles um lugar à sua direita e à sua esquerda quando ele entrasse na sua glória, a palavra diz aqui que os outros discípulos ficaram indignados, porque ele não fez um pedido coletivo, ele fez um pedido individual, e ele fez um pedido para os irmãos: não coloque nós irmãos, se ferrem os outros, mas não que o Senhor quer na sua glória, coloque eu e o Tiago ali, um à sua direita, um à sua esquerda. E Jesus chama: vem cá, meu filho, chega mais, vamos conversar aqui. E falou: se você quer ser grande, você seja o pequeno. Se você quiser ser o primeiro, você seja o último. Porque o Filho do Homem veio para servir e não para ser servido. Então, que se você está aqui me escutando, se você quer ser grande, seja servo. Coloque o outro em primeiro lugar, seja altruísta. Altruísta é doar, se doar para não só coisas materiais, mas se doar para outras pessoas, sem querer nada em troca, sem querer aparecer, sem você ser solicitado. E se a pessoa não te retribuir, e aí? O problema sou o que eu faço para ela, não o que ela faz para mim. Importa que eu goste dela, se ela não gosta de mim, cada um com o seu cada um. Esse é o primeiro ponto. Egoísmo. Antes eles eram egoístas, depois passaram a ser altruístas. O outro ponto, continue na sua reflexão: vaidade e humildade. Vaidade, o que é vaidade? É uma valorização própria. Nossa, eu sou mais bonito do que a minha vizinha. Olha como eu sou mais inteligente que o meu coleguinha de classe. Olha como eu sou mais musculoso do que o... Vaidade se atribui uma característica física, intelectual, e a pessoa quer ser reconhecida por aquilo. E quando ela não é, ela fica com raivinha, ela fica triste, ela se deprime, quer ficar só recebendo elogios, aplausos, tapinha nas costas. E quantas vezes você foi vaidoso? Quantas vezes você foi vaidosa? A mulher que não se arruma para o marido, ela se arruma para provocar inveja nas outras que vão naquela festa, naquela noite. Quando ela está ali se embelezando, não está pensando: não, vou ficar bonito com meu esposo, ou vice-versa. Não, está querendo é chegar lá: nossa amiga, arrasou, hein? Estou mentindo? Quantas vezes você fez isso? Lá no fundo você fez isso por vaidade. E os discípulos, qual foi a passagem sobre a vaidade? Quando eles estavam voltando para Cafarnaum e eles discutindo entre eles quem era o maior. E Jesus, que não é bobo, percebe tudo, enxerga tudo, tem olho em tudo, qualquer lugar. Chegou no final, na hora que eles chegaram no destino, falou assim: vem cá, o que vocês estavam discutindo no caminho? Aí ficou todo mundo com cara de cachorro, caiu na mudança, nada não, Senhor. Mas ele já sabia. E mais uma vez ele falou assim: vem cá, senta aqui, vamos conversar aqui de novo. E ele falou a mesma coisa. Sentando-se, chamou os 12 e disse-lhes: se alguém quer ser o primeiro, seja o último de todos e servo de todos. Então, entre você e o outro, considere sempre a opinião. Nossa, também é difícil demais, então, mas é por isso mesmo que nós precisamos ser transformados, e sozinhos nós não conseguimos. Medrosos e corajosos. Estava lá os discípulos na barca. Tem uma passagem que às vezes quando eu leio,
né? Principalmente se for em vídeo, né? Eu acho bem engraçado. E está lá os discípulos tudo sentados na barca lá, e vem Jesus andando no barco, e eles batendo as perninhas lá e achando que era um fantasma. Nossa, um fantasma, medo, medroso. A outra passagem do medo também na barca, começa a tempestade lá. Jesus estava dormindo no barco, e ele sacudiu: Jesus, acorda, socorre a gente aqui, a gente vai morrer ali. Cala-te. E a tempestade e o mar se acalmam. E até nessa passagem ele chama os discípulos de medrosos. E a gente? Medo de morrer? Medo de ir para o inferno? Medo de doença? Medo da solidão? Quem é casado aí, medo da esposa falecer, ou o esposo falecer? Medo dos filhos ir embora e depois não voltarem, você ficar um velhinho e ser tacado dentro de um asilo? Quantos medos nós temos? E se você confia tanto, se você tem um Deus, se você tem a Trindade Santa, por que você está com medo? Se nenhum cabelo, né, até um cabelo seu, você só cai, você não tem vontade própria nenhuma. Tudo é do Pai, tudo é de Deus. Deus deu, Deus tira. Ele nos deu a vida, Ele chama na hora que Ele quiser. E você tem que confiar de que seja, não importa a vida que Deus queira que eu tenha daqui para frente, mas se eu tiver Deus comigo, não importa, eu posso ser um mendigo. Eu posso ser um mendigo, mas se eu tiver Deus no meu coração, eu vou estar com tudo. Que adianta você ganhar o mundo e perder a sua alma? Não tem essa passagem? Então não tenha medo, irmão. Tenha coragem. Tem medo da morte não. Como é que Paulo chamava a morte? De quê? De irmã, de amiga. Morre com confiança. Ô Pai, me dá essa confiança. E se você não tem, pede, você também vai ter essa confiança. Confiar de que as coisas vão ser do jeito que Deus quer. Ignorantes e sábios. Quantas vezes nós somos ignorantes com as pessoas, com o esposo, com o filho? No trânsito é uma maravilha. Eu nunca vi ignorante no trânsito. É só, né? É só o cara virar, não dar seta de virar. É uma xingação. Só que a parte depois de Pentecostes passaram a ser sábios. Passaram a ter o que? Mais sapiência nas atitudes, mais sapiência nas palavras. E é isso que a gente tem que buscar. É esse saber divino, esse saber espiritual para a gente bem gerir nossa própria vida, conduzir bem o nosso casamento. E aqui às vezes está muito relacionado na palavra, uma palavra maldita, né? Mal colocada, dita em fora de hora, te arruina. Você responde pelo crime, você toma um tiro na cara do companheiro, seu chefe te manda embora. Olha a bomba, você anda com uma granada, uma dinamite na boca o tempo todo. Acionou de forma errada, já era. E o Espírito Santo tem essa capacidade de nos dar esse saber. Incrédulos e confiantes. Antes eram incrédulos. Tomé. Como é que Tomé era? Não, se eu não colocar a mão ali, não acredito não. E depois da vinda do Espírito Santo, eles passaram a ser confiantes. É você confiar, Pai, está aqui, ó. Minha vida está aqui. Sou seu servo, sou seu filho. Que aconteça comigo o que quiseres, quando, como, do jeito que só quiser. Se confiar, se jogar
num rio sem remo nenhum, ele fala: o Senhor conduz essa barca, Senhor. Tome meus fardos, são teus, Senhor. Vingativos e acolhedores. Antes eles eram vingativos, depois eles eram acolhedores. Os filhos do trovão, mais uma vez, quando eles estavam saindo voltando, de Jerusalém para Canaã, eles têm que passar pela Samaria. A Galileia, fica em cima no mapa, onde tem Nazaré, Samaria no meio e Jerusalém embaixo. E eles voltando, para chegar a Jerusalém, eles tinham que passar por Samaria. E nesse momento os samaritanos, que eles não tinham um bom relacionamento, não deram estadia, hospedagem. E nessas horas os filhos do trovão falaram assim: Senhor, quer que nós mandemos fogo, o fogo do céu para que os destruam, os consumam? A palavra é essa. Porque não deu hospedagem, eles queriam torrar os dois com um raio na cabeça deles. E mais uma vez Jesus os chama e diz a mesma coisa: quem quer ser o primeiro, seja o último. Quem quer ser o primeiro, que seja o último. Petulantes antes, dóceis depois, interesseiros antes, prestativos depois, covardes antes e intrépidos depois. Feche seus olhos de novo. Nós já estamos nos finalmente. Você age como um judeu ou como um cristão? Não se refere a Pentecostes. Pentecostes para você é uma festa que você colhe depois que você ajunta dinheiro, você conseguiu alguma coisa ali, aí você está vendo os frutos terrenos. Juntei dinheiro, agora eu vou poder comprar um carro novo. Esse é o seu Pentecostes? Ou o seu Pentecostes é espiritual? Porque não importa se você esteja até nu, não importa, mas o que importa é a presença do Espírito Santo na sua vida. O que é o Pentecostes para você? Como você reage diante de tudo isso? Você realmente acredita que Jesus cumpriu sua promessa? Você acredita que o Espírito Santo é uma pessoa, que Ele está aqui nesse momento? Se você orar a Ele, Ele vai interceder, vai te consolar. Você que está passando por maus momentos, está buscando acabar com o vício na sua vida, está buscando dar um novo sentido na sua vida, porque você viu que fez muita coisa errada, e agora o Espírito Santo está tirando as vendas dos teus olhos, está te mostrando um novo caminho. Você de certa forma ainda está meio apavorada, meio me sentindo indigna. Será mas eu? Toma posse, irmão. Você realmente acredita que o Espírito Santo habita em você? Você toma posse de que é tempo de Deus? E a principal pergunta: você deseja essa transformação no dia de hoje? Você deseja essa transformação? Eu gostaria que você se dividisse em grupos de 5 pessoas. Vocês vão ter 5 minutos. Já pode se levantar. Se possível, fique em grupinhos onde quem veio juntos, fique em grupinhos separados. Faça uma experiência. Mais uma pessoa que você vai conhecer. Grupinhos de 5. Vocês vão ter 5 minutos. E vocês vão responder as seguintes perguntas. Presta atenção, olha aqui para mim. 2 perguntinhas só. 2 minutos e meio para cada. Quais as características antes de Pentecostes que eu reconheço em mim? E quais as características depois do Pentecostes que eu desejo para mim? Vamos
Vamos lá, 5 minutinhos. Isso, é para vocês conversarem um com o outro. Quais as características de antes que eu reconheço e quais as de depois que eu gostaria de ter, que eu desejo. E não tenha vergonha de assumir não, tá? O seu irmão não vai te condenar e não vai te tacar pedra por isso não.